Desafios da integração de estratégias de sobrevivência com o desenvolvimento integral da primeira infância. Esse é o tema do nosso primeiro painel. Convido então ao palco novamente o diretor-presidente da Fundação Maria Cecília, Eduardo Queiroz, para mediar esse debate. E o nosso primeiro palestrante, Mr. Gary Darmstadt. Com a palavra, então, o nosso mediador, Eduardo Queiroz. Obrigado. Eu vou rapidamente apresentar o Gary e depois eu vou descer, que eu quero assistir a apresentação dele e depois eu subo. Tudo bem, Ana? Eu não sei se... Bom, eu queria apresentar o Gary Darmstadt. Ele é reitor adjunto da saúde maternal e da criança e professor de medicina neonatal e desenvolvimento no Departamento de Pediatria da Universidade de Medicina de Stanford. Já atuou em diversos cargos relacionados ao desenvolvimento da primeira infância, tais como diretor de saúde da família na Fundação Bill and Melinda Gates e foi orientador sênior de pesquisa para o programa Saving Newborn Lives do projeto Save the Children. Eu só queria realmente ressaltar e agradecer ao Gary, porque ele há 2 semanas atrás, ele estava em Washington e ele voou para a China para falar num evento de primeira infância e ele chegou 2 dias atrás da China, ficou 1 dia nos Estados Unidos e veio para cá prestigiar o nosso simpósio aqui em Recife. Então, para nós e para mim, pessoalmente, é uma grande honra e eu estou realmente muito agradecido ao Gary pelo esforço dele ter vindo aqui para Recife para estar conosco. Então, eu queria convidar o Gary agora a falar conosco. Conforme mencionei, realmente é uma época incrível para o desenvolvimento da primeira infância. O campo está crescendo muito, conforme demonstramos pelas pessoas aqui nesta sala, muitos novos atores têm entrado nesse tema. Se nós analisarmos o número de publicações, a atenção que isso está tendo nos meios acadêmicos, vemos que desde o ano 2000, os últimos 10, 15 anos, publicações têm aumentado de 2 a 7 vezes, dependendo do aspecto específico do desenvolvimento infantil que estamos analisando, ou se olhamos o papel da depressão maternal, por exemplo, e a sua relação com o desenvolvimento infantil, as publicações têm aumentado 7 vezes. Se analisarmos países no mundo que têm adotado uma política multissetorial, da qual vou falar mais a respeito depois, vemos que este é um fator chave, dando o arcabouço, a estrutura para o país avançar no desenvolvimento da primeira infância de forma multissetorial. Uma das primeiras etapas sendo desenvolver uma política multissetorial. Temos visto que hoje em dia, em 2000 haviam 7 países, hoje temos 68 países que têm políticas sobre o tema e quase metade deles são países de renda baixa, média baixa. Os recursos estão aumentando, estou mostrando aqui alguns exemplos com o BID, Banco Mundial, os investimentos que eles têm realizado e agora temos algo sem precedentes, uma oportunidade sem precedentes para avançar o desenvolvimento da primeira infância através dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento da primeira infância é a fundação para alcançar o desenvolvimento sustentável e eu vou voltar a este tema mais para o final da minha palestra. Bem, gostaria de falar um pouco, primeiro, sobre a carga, o peso no mundo, do risco. Isto foi primeiro reportado em 2007, numa série de Lancet, dados de 2004, e naquela época a estimativa era que 220 milhões de crianças no mundo inteiro estavam em situação de risco. Desenvolvimento subótimo devido a ser uma pobreza extrema
extrema ou então com nanismo. Temos revisado esses números utilizando novos dados, com definições diferentes de pobrezas, uma definição de nanismo revisada, baseada nos padrões de crescimento, e com novos dados temos olhado de volta, e em 2004 estava mais para 280 milhões de crianças no mundo inteiro que estavam sob risco de desenvolvimento subótimo devido a esses dois fatores, pobreza extrema e nanismo. Quando olhamos agora em 2010, vemos que os números são 250 milhões, um número redondo assim, fácil de lembrar, mas uma carga muito forte no mundo inteiro de crianças que estão encarando desafios para o seu desenvolvimento. Quase metade, 43% de todas as crianças. O Brasil está indo bem nesta categoria, 11% na média. No Brasil, a maioria dessa queda que foi vista no mundo inteiro, que eu descrevi agora, veio através de quedas na China e na Índia. Se olharmos fora desses dois países, tem havido pouco progresso. Aqui mostramos a disparidade desses riscos de acordo com os grupos de renda. Com os grupos de renda menor, os segmentos de renda menor, 2/3 até 3/4 das crianças em condições de riscos para o desenvolvimento subótimo, enquanto que nos grupos de renda alta, 15 a 20%. Aqui está um mapa global, a situação global varia bastante, altas taxas na África subsaariana, partes da Ásia, aqui no Brasil, menos de 20%, está na faixa de 11% aqui no Brasil. Existem riscos além da pobreza e o retardo do crescimento. Se começamos a acrescentar esses fatores de riscos adicionais e olharmos qual é a proporção de crianças sob risco, vemos que as taxas aumentam até mais. A escolaridade materna baixa, maus tratos infantis, castigos graves também afetam o desenvolvimento da primeira infância, e quando acrescentamos esses fatores em países onde temos dados suficientes para realizar esses cálculos, nós vemos que quando você olha apenas para o retardo do crescimento e pobreza, 63% das crianças estão em condições de riscos. Quando você acrescenta a escolaridade baixa materna e maus tratos infantis, aumenta para 75% de países em países onde temos dados disponíveis. São números assim astronômicos. Também sabemos que, conforme as crianças são expostas a riscos múltiplos, tem um maior impacto no seu desenvolvimento, especialmente crianças em condições de pobreza, que muitas vezes são expostos a esses fatores de riscos múltiplos, alguns dos quais podemos observar aqui no slide: pobreza, deficiência nutricional, insegurança alimentar, estresse familiar, abuso infantil, negligência infantil. No filme, vemos no início, o começo da vida introduz a importância dos cuidados de estimulação. É algo que eu gosto de destacar, a extrema importância de estimulação, cuidados e estimulações, que engloba todo o desenvolvimento infantil e representa todos os elementos que uma criança necessita para crescer fisicamente, mentalmente e socialmente. São aspectos de nutrição, como a nutrição é proporcionada e a nutrição em si, os cuidados de saúde, como os cuidados de saúde são proporcionados, proporcionando um ambiente seguro, com proteção, cuidados atenciosos pelos pais e pelos cuidadores e oportunidades para aprendizagem. São cuidados e estimulação. São fundamentais para o desenvolvimento infantil, e a pesquisa demonstra que os cuidados e estimulação diminuem os efeitos detrimentais dos fatores de riscos que eu já mencionei. Crescer em condições de pobreza, ter uma desnutrição, por exemplo. Cuidados e estimulação ajuda a optimizar o desenvolvimento cerebral, sua estrutura e seu funcionamento. Os cuidados de estimulação existem num ambiente mais amplo, isso também já foi destacado no filme. No centro, à direita, que é direito, à sua esquerda,
cuidar de estimulação por pais e os cuidadores, os adultos cuidadores, é um componente fundamental de cuidados de estimulação. Esses cuidadores e pais precisam ter o apoio na sua capacidade de proporcionar os cuidados de estimulação. Eu vou falar um pouco mais a este respeito. Existem educação, saúde, nutrição, proteção social, que permitem a estimulação e cuidados de forma ampla. E, além disso, existem as políticas nacionais que dão o arcabouço inicial para os investimentos e os programas para tornar tudo isto possível. Eu sei que em outras conferências vocês já falaram bastante sobre a ciência por trás da importância dos primeiros anos de vida. Falamos sobre esse período inicial que é muito importante para o desenvolvimento infantil, da concepção até 2 a 3 anos de idade. Eu gostaria de resumir alguns dos princípios chaves que a pesquisa nos ensinou sobre o desenvolvimento do cérebro. Sabemos que os circuitos neurais do cérebro se desenvolvem de uma forma muito dinâmica. Parte está relacionado aos genes que você herdou e parte está relacionado, conforme o filme ilustrou, é influenciado pelo ambiente no qual você cresce, é criado. O desenvolvimento dessas conexões e as capacidades são construídas uma em cima da outra, de baixo para cima, que depois você vai construindo nas fundações iniciais criadas. E as competências cognitivas, sociais e emotivas são todas interrelacionadas. Uma é construída em relação à outra de forma interdependente, e sabemos que existem períodos sensíveis quando a formação dessas conexões neurais e a formação dessas habilidades são um período crítico de desenvolvimento, e a quebra desses caminhos, dessas conexões durante esse período mais sensível é algo que é difícil depois você conseguir realizar. Sabemos que durante esses períodos as crianças são muito sensíveis a riscos no seu desenvolvimento, também são muito responsivas para influências positivas em relação ao desenvolvimento. E também sabemos que, enquanto que esse período de 1000 dias é um período crítico, a adaptação continua acontecendo a vida inteira. Por exemplo, algumas evidências novas que adolescentes, que pode ser chamado de outro período sensível, no sentido que existem caminhos que são desenvolvidos durante a adolescência que tem a ver com a tomada de decisões, funções executivas, que é uma formação bastante ativa durante esse período da adolescência, mas construindo por cima dessas fundações criadas no início da vida, na primeira infância. Então, nós temos os genes que nascemos com eles, somos expostos a um ambiente, e a ciência nos ensinou que essas exposições ao ambiente muda não apenas não o código genético, mas a capacidade do código ser expressado e a forma que pode ser expressado através de modificações químicas, que chamamos de epigenética. Essas modificações epigenéticas têm implicações na nossa saúde a vida inteira, como adultos, por exemplo, afeta os nossos riscos para doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes. Mais recentemente, até a saúde mental está relacionado a mudanças, modificações epigenéticas. O nosso comportamento, com certeza, está relacionado a essas mudanças. E conforme eu vou descrever em breve, até a nossa produtividade como adultos, em termos de renda, pode ser afetada por esse tipo de modificações. E essas modificações são passadas em frente, tornando um impacto intragerações, que as influências ambientais que nós experimentamos quando crianças são repassadas para as outras gerações. Algo muito potente, poderoso. Então, precisamos realmente observar o desenvolvimento da primeira infância, uma abordagem ao longo da vida. O feto é muito dependente do ambiente no útero, a saúde da mãe, a sua experiência, a epigenética da mãe, que muda. A criança cresce, o ambiente tem uma influência, a forma que o bebê, o conteúdo genético, a expressão. O período de adolescência é uma época onde você está trabalhando na sua capacidade de contribuir de forma produtiva para a sociedade, e também a gestão, criação de crianças é algo que nós temos que levar em consideração.
Então, o que acontece se não fizermos algo? O custo da inação. Às vezes pensamos que as coisas não estão tão mal assim, talvez se fizermos nada, as coisas vão melhorar aos poucos, mas o fato é que existe um custo em relação à inação. E existem análises econômicas que podem proporcionar números aos custos de não fazer algo. A nível individual, vemos que 43% das crianças em países de renda média baixa, que estão crescendo num ambiente de pobreza ou com retardo do crescimento, quando adultos, na média, estão perdendo 26% do seu potencial de renda, comparado com crianças que não foram expostas a esses mesmos fatores de risco. Então, tem um impacto definitivo sobre indivíduos e a trajetória da vida toda. Se analisarmos os custos da sociedade, temos dois modelos aqui. À sua direita é o modelo, quais são os custos de não enfrentar o retardo do crescimento numa população, utilizando todos os dados globais disponíveis, e muitos dos países que estavam incluídos na análise estão listados aqui. Qual é o custo? O custo que você está pagando e não investindo, fazer algo sobre otimizar o desenvolvimento infantil e olhando do ponto de vista de não ter um impacto sobre o retardo de crescimento. Aqui uma coluna mostra os gastos do governo com o percentual do PIB. A coluna ao lado é o custo da inação das mesmas unidades, o percentual do PIB. Podemos ver, por exemplo, que se você... Madagascar atualmente está sofrendo uma perda econômica, desenvolvimento econômico de 5 vezes maior do que estão gastando em saúde. Então, a inação do país está levando a um custo muito alto para o futuro. Podemos ver aqui que outros países que na diminuição do retardo do crescimento 3, 5, 6 vezes o custo da inação comparado com os gastos atuais na saúde. Então, por que não aumentar seus gastos com saúde, se você já está pagando mais a longo prazo? De forma semelhante, quando olhamos o custo da inação sobre o pré-escola universal e as visitas domiciliares, aqui temos menos dados disponíveis. Aqui a Guatemala, por exemplo, aqui os gastos do governo em educação como percentual do PIB. Vemos que no caso da Guatemala, não proporcionando a educação pré-escolar para todas as crianças, estão tendo um custo de inação que supera os seus gastos atuais em educação. As visitas ao domicílio é um pouco menos. Esses valores não são tão drásticos porque as médias de visitas domiciliares e pré-escola é um pouco mais do que as intervenções que nós necessitamos para reduzir o retardo de crescimento. Então, os valores não são tão drásticos assim. Mesmo assim, fortalece o ponto que invista agora para poupar depois, economizar depois. É uma boa política. Então, o que sabemos a respeito do que fazer que realmente funciona no sentido de otimizar o desenvolvimento infantil? O que eu gostaria de compartilhar com os senhores a seguir baseia-se numa revisão compreensível abrangente da literatura global sobre as intervenções em 2010, levando em consideração também as evidências de séries prévias do Lancet, vendo muitos setores transversalmente e vendo as intervenções que beneficiaram a saúde e também o desenvolvimento infantil. Esse slide aqui, eu não espero que consigam lê-lo, né? Está muito apinhado esse aqui, mas o ponto a se ressaltar nesse slide é que há várias inúmeras intervenções disponíveis, as quais melhoram não só a saúde da criança, mas também o desenvolvimento dessas crianças, uma vez que tenhamos aqui diante de nós em mãos então evidências. Essas intervenções existem de fato, são intervenções baseadas em evidências. Essas intervenções existem durante todo o transcorrer do curso de vida, conforme aqui ilustrado no gráfico,
Aqui eis alguns exemplos a respeito de algumas dessas intervenções, por exemplo, além da suplementação com iodo, que já conhecem, os corticosteroides pré-natais para casos de nascimento pré-termo podem reduzir esse risco de nascimento pré-termo, pode ter menos efeitos sobre as crianças também. Suporte psicológico durante o nascimento da criança, o método canguru, a lei do veneno materno. Na série do Lancet, uma série Lancet, recentemente saiu um artigo mostrando benefícios enormes em relação ao aleitamento materno, e o Brasil está indo muito bem a propósito nessa área, na promoção, aliás, do aleitamento materno, né, do suporte a essa intervenção. Tentei simplificar essas intervenções, várias, inúmeras, colocando-as em 3 grandes pacotes no entorno dessa noção de cuidados, dos cuidados de estimulação, dando suporte e apoio ao desenvolvimento infantil. O primeiro pacote chamamos o apoio de fortalecimento da família. Realmente diz respeito a fornecer acesso a serviços de qualidade, capacitação, apoio em geral. O segundo papel é pacotes multigeracionais de cuidados integrados para a sua própria saúde. Precisa de cuidado para você poder cuidados adequados. A sociedade tem que prestar atenção à saúde também dos provedores de saúde, em relação a ambas, saúde mental e física, e, portanto, melhorando suas capacidades próprias quanto a, por sua vez, prover os cuidados às crianças. O terceiro pacote refere-se à proteção de aprendizagem no início da vida, fornecendo apoio, suporte a várias formas de aprendizagem precoce, equipando os provedores de cuidados, os professores, professoras, dando apoio às crianças, criando um ambiente de cuidado integrado, apropriado, desde o nascimento até a criança atingir a fase adulta. Então, o que é que sabemos a respeito de como selecionar as intervenções que funcionam? Realmente faz sentido investir nessas intervenções? Com certeza haverá um retorno sobre esse investimento. Como realizar isso? Como fazer isso? Então, agora, olhando as experiências a nível global, gostaria de compartilhar alguns aspectos conforme aqui mostrados, vendo primeiro as intervenções eficazes, abordagens que foram escalonadas, ampliadas em termos de escala. Primeiro, gostaria de falar sobre o desenvolvimento, pacote de desenvolvimento preparado pela Unicef juntamente com a OMS. Inicialmente foi desenvolvido como modelo a ser utilizado e empregado na abordagem integrada de prestação de cuidados no sistema de saúde para crianças com problemas de saúde, provendo cuidados para as crianças para ser compatível, que fosse compatível em países de média renda e renda baixa com a prestação de serviços de saúde. E isso pode ser integrado não só no setor de saúde, vimos, mas também esse tipo de abordagem pode acontecer em vários setores. Tivemos experiências em 19 países, agora 23 locais, onde juntamos evidências sobre esses locais e chegamos à conclusão que a abordagem é extremamente eficaz. Um dos aspectos fundamentais do programa refere-se a que os profissionais de saúde têm que estabelecer uma interface entre o sistema de saúde e as famílias. E os prestadores de serviços, as mães, assim poderão prestar um cuidado mais responsivo às crianças. Em países, por exemplo, onde essa experiência ocorreu, na China, 2 sessões de aconselhamento foram incluídas durante as visitas pediátricas no sistema de saúde. Isso mostrou scores mais elevados, cognitivos, de aprendizagem em relação a essas crianças que tiveram essas visitas. Na Turquia, eles usaram 6 visitas, em vez de 2 visitas, como uma oportunidade para incluir elementos novos no programa, e viram que com essa iniciativa isso aumentou as oportunidades de aprendizagem para as crianças enormemente. Os resultados que tiveram no Paquistão decidiram ver as visitas domiciliares para os trabalhadores da linha de frente como meio de implementação do programa, e formaram grupos para brincar lúdicos com a criança e as mães, para estimular as crianças a desenvolver mais uma resposta. Isso diminuiu o nível de patologias nas crianças, também a depressão materna diminuiu bastante também como resultado desse programa. Então há várias formas diferentes em que se pode integrar essas iniciativas com sistemas
de saúde. Então, como é que nós entregamos essas intervenções? Entregamos que tipos de plataformas têm sido utilizadas no mundo para a entrega das intervenções do desenvolvimento em favor do desenvolvimento da primeira infância. Gostaria de ressaltar aqui o papel do setor de saúde. O Brasil tem um sistema pungente de saúde, né? Como eu disse na abertura, esse país, no início da palestra, já há vários anos tem buscado integrar a promoção da primeira infância, o desenvolvimento da primeira infância com o setor de saúde. E faz sentido. O setor de saúde tem alcance as mães desde o início, no início da vida, as crianças também estão sob alcance da saúde antes de entrar no sistema formal educacional. Várias intervenções foram entregues através do sistema de saúde já, e quando começamos a levar em conta o valor do desenvolvimento da primeira infância, vemos que os impactos são realmente positivos, conforme já lhes mostrei, os resultados que se obtém nesse investimento. O desenvolvimento, serviços adicionais para o desenvolvimento da criança podem ser ulteriormente integrados nessas mesmas plataformas, e mostrou-se que isso tem sido efetivo e que é algo que pode se pagar, que mostrarei através de alguns exemplos. Não é a única plataforma do sistema de saúde, é o único setor que precisa estar envolvido nessa iniciativa, mas é um dos que tem um alcance bem inicial, conforme disse, para as mães gestantes e as crianças. Mas aqui há outros setores que podem e precisam ser incorporados também, integrados na promoção, desenvolvimento da primeira infância, através do sistema educacional, há oportunidades de aprendizagem na pré-escola também. Então, a proteção social é um outro setor que precisa de se envolver. Há excelentes evidências no entorno de transferências de renda bem desenhadas para esses programas. Quando eles são bem desenhados, fazem uma grande diferença também. Esses programas de transferência de renda fazem uma diferença. Saúde também, programas de saúde, além deles, a proteção infantil, a redução do castigo e acesso a serviços que às vezes consideramos que não são tão necessários, mas são essenciais. Água limpa, saneamento, higiene, água potável de boa qualidade. Isso pode fazer uma grande diferença também no desenvolvimento da primeira infância. Agora, olhando alguns casos, estudo de casos em vários países, que foi feito de uma forma bem concisa, bem consistente, mostrando aqui, na verdade, vimos no mundo todo várias experiências que foram contempladas, 10 experiências em países com alta renda e 4 experiências em países de renda média baixa, embora que a África do Sul agora seja considerada um país de alta renda, mas isso ilustra a gama, a faixa de abordagens diferentes que podem ser empreendidas. Por exemplo, na Índia, os Serviços Integrados de Desenvolvimento da Criança, através do Ministro da Criança e da Infância, em coordenação com outros setores, agora estão chegando a 104 milhões de beneficiários, sem número. É um do maior programa de desenvolvimento do mundo. Mais recentemente teve um foco maior na primeira infância, 0 a 3 anos. Através desse programa, as crianças da primeira infância recebem atenção de saúde em vários aspectos, cuidados pré-escolares, nutrição, atenção nutricional, atividades também orientadas para o suporte parental. É um programa muito grande e inspirador também. Gostaria de falar também sobre o Chile, já discorrerei sobre ele como o melhor exemplo, um excelente exemplo no mundo de um programa mundial no mundo que foi feito de uma forma integrada em grande escala. E o que fizeram na África do Sul foi muito importante também a questão da pré-escola, no ano de recepção, que chamam assim, uma experiência educacional que a criança tem antes de entrar no jardim da infância, pré-escola mesmo. Isso iniciou-se em 2005, na década que se seguiu, conseguiu abarcar 80% das crianças matriculadas nesse ano pré-escolar na África do Sul, e foi bastante eficaz. A Bangladesh teve uma abordagem através de instalações médicas, instituições acadêmicas e escolas de medicina, e com um foco
em Bangladesh em cima do screening populacional, a triagem populacional, identificando as populações que apresentavam mais incapacitações, prejuízo, desenvolvimento de vários tipos e vinculando essas crianças com os serviços, trazendo para os serviços, expandindo-se através do país, através dos centros de desenvolvimento de saúde, conforme chama Bangladesh, tiveram êxito amplo. Vendo o Cresce Contigo do Chile, esse programa iniciou-se em 2007 e foi promulgado como lei, o que foi um marco muito importante em 2009, e financiado completamente pelo governo federal, essa iniciativa do Chile. A meta realmente é de chegar a alcançar todas as crianças e tendo outros serviços também como alvo para todas as crianças através de várias formas de abordagens, evitando riscos e retardos. O Ministério do Desenvolvimento Social tomou a liderança dessa iniciativa com a coordenação dos Ministérios da Saúde e da Educação, e o ponto de entrada primário do programa é quando a mulher torna-se grávida e vai para os cuidados pré-natais. É a primeira vez que se engajam com essa futura mãe, e se engajam com ela e seu filho, sua filha, através da saúde, de promoção da saúde, entrando no sistema educacional, promovendo o crescimento, fornece serviço de saúde com apoio parental, com a provisão também de abordagens pré-escolares, e atinge 80% da população no país, e especialmente famílias que têm fatores de risco relacionados ao desenvolvimento reservado, famílias mais carentes, dando mais suporte educacional para dar educação, através dessa iniciativa pré-escolar, também apoio social, mecanismos de apoio social também são incorporados, também transferências de renda, para transferência de rendas e visitas domiciliares, um programa bastante amplo que realmente pode atestar resultados. Vendo todos esses programas transversalmente, esses programas os quais acabei de escrever, e aqueles países, 10 países de alta renda, que têm princípios chaves que pode-se considerar que emergem na análise desses programas, é importante compartilhar. Estão aqui esses fatores chaves para o sucesso. Onde houve sucesso, tipicamente houve uma preocupação política grande em relação à pobreza, desigualdade, exclusão social, carência, e uma força determinante, determinação, compromisso para eliminar esses problemas. Do ponto de vista científico, econômico, aspectos foram considerados, ambos a nível global e localmente, gerando evidências fortes. Há essa visão também de serviços abrangentes e integrados. Eles podem começar num local, por exemplo, num setor, na saúde, ou no setor educacional, mas sempre há essa visão de você vir a expandir através de uma abordagem multissetorial. O financiamento tipicamente vem através do governo, embora aqui em um caso haja tido uma parceria público-privadas, como em Bangladesh, que ajudou a financiar o programa lá, e outros pontos de entradas também, tipicamente começando na gestação. Tipicamente um ponto de entrada começando na gestação. Um aspecto, em todos os casos que vemos, você tem que ter, sim, um forte compromisso político por trás desses programas para que eles venham a funcionar. Então, falei a respeito de aspectos de intervenção de saúde nutricionais, aquela longa lista que lhes mostrei antes, senhoras e senhores, mas vimos também que há algumas políticas chaves às quais provém o tipo de ambiente de apoio adequado que possibilita que tudo aconteça, conforme aqui ilustrado nesse slide. Realmente, numa escala ampla, a meta real no final é de dar às famílias o tempo, os recursos que se fazem necessários para que possam dar esses cuidados integrados à criança. E, ao mesmo tempo, as políticas que foram mostradas que são muito importantes, diminuir os riscos, instalações adequadas, próximas de onde se encontra a criança, onde a mãe e o filho ou a filha possam estar ali presentes, por exemplo, para a amamentação, licença maternidade, licença paternidade na primeira infância. Quando a criança estiver doente também deve ter licença, o pai, a mãe, para ficarem com a criança, cuidarem e dar os cuidados integrados adequados. Na área de saúde. Do lado de recursos, há muitas evidências em relação aos programas de transferência de renda, embora que haja menos evidências quanto ao vínculo com os programas da primeira infância, né, esses programas de transferência de renda, mas já se demonstra, já se sabe que isso é muito positivo. Salário mínimo,
adequado, educação gratuita, pré-primária, seguro-saúde, todos esses aspectos são de importância para o sucesso dos programas. Agora, pode-se pagar, é acessível, você está pagando um certo preço, você sabe que se você não investir, mas no final qual será o custo? O que será necessário para se avançar? Não há muitos dados a respeito dessa área, dessas análises, há poucas análises de custo-eficácia sobre esses programas de primeira infância, de apoio à primeira infância. Acabamos de completar um exercício no qual consideramos de forma ampla o arcabouço de investimentos no geral para a saúde da mulher e da criança, conforme publicado em esse documento 2015. É um programa para o recém-nascido, para a mulher, e se perguntou qual é o custo de se incorporar de uma forma ampla nesse programa, através de todo um contínuo de cuidados, ressaltando dois aspectos: promover os cuidados integrados e quais são os custos desses elementos, também levando em conta nesses cálculos pensando a saúde, programas que pensam a saúde, levando em conta também para dar apoio contra a depressão da mulher e assim por diante, e se fez uma análise assim de custos. Depois foram feitas simulações e modelos, dois cenários: se as tendências atuais, por um lado, no aumento de cobertura nesse tipo de intervenção continuarem, chamamos isso aqui de a linha de transiente média, e levando uma escala de custos, fizemos essa análise em mais de 73 países e encontramos esse resultado quanto aos custos. E com essas tendências contínuas, levando até o ano 2030 essas tendências, e 58% a nível médio, por exemplo, vai custar nos 73 países 16 bilhões essa empreitada, ou apenas 20 centavos per capita por ano. Se olharmos o aumento de que você aumenta a escala, só 50 centavos. Em outras palavras, o custo é baixíssimo comparado aos resultados e benefícios que vocês veem e diante do custo da inação. É um investimento excelente, muito bem feito. Então, qual é o caminho à frente? Antes de tudo, devemos nos focar no desenvolvimento da primeira infância, ou seja, os primeiros 1000 dias, cuidados que devem se estender, contudo, até a adolescência, mas os cuidados integrados iniciais da primeira infância são de extrema importância. Isso é uma faixa na primeira infância que a criança está mais suscetível a mais riscos. Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, tem sido mais negligenciada essa faixa etária. Tudo mais tem sido se focado tradicionalmente no setor educacional, mas teremos que fazer a advocacia para que esses serviços sejam mais focados, amplamente centrados na saúde. Oportunidades de construção de arcabouços que possam se estender para a vida toda, até a fase adulta, já falamos sobre isso. Difícil de ler aqui esse slide, mas é uma abordagem multissetorial sobre proteção social, supressão da criança, educação, a nutrição, e advocando que devemos começar com o setor de saúde, a princípio se focando na saúde para entregar essa plataforma. É uma excelente maneira de se começar um programa, reiterando isso. Algumas recomendações. Não existe nenhuma planta baixa pré-pronta para os governos em termos de como implementar, digamos, e coordenar um programa de desenvolvimento da primeira infância nacional. Vendo no mundo como tem sido feito esse tipo de abordagem, há 3 modelos básicos que emergem, e quaisquer desses modelos podem funcionar, acredito, podem ser adaptados dependendo da situação de cada país. Em alguns casos, nós temos esses vários setores que precisam de se encontrar envolvidos, mobilizados, agindo de forma bastante independente, mas os serviços devem realmente se conjuntar no campo, né? Nas zonas de convergência, conforme as denominamos. Quanto mais estejamos a nível mais baixo, onde os serviços são entregues, por exemplo, provendo serviço para um profissional de saúde, na China, no Camarão, por exemplo, a República dos Camarões, estão pensando nesse tipo de provisão, mas se convergindo a nível básico, e o governo pode chegar aí, por exemplo, dizer esse ministério está à frente, ou seja, há que se ter um coordenador através dos vários ministérios. Isso funcionou assim muito bem em Bangladesh, na China, na Índia,
na África do Sul. É outro modelo que diz bem que queremos formar um corpo de alto nível coordenador que vai coordenar todas as atividades de cima para baixo até o nível do campo, da atividade em si, de uma forma abrangente, conjuntamente, através de um conselho central, algum tipo de corpo ou instituição que vai se relatar a alta coordenação. Isso foi feito no Chile, na Colômbia, Ruanda e outros países também adotaram esse modelo. Realmente não existe uma única abordagem não que funcione, mas várias. Então, em suma, diria que agora temos evidências que quando investimos no desenvolvimento da primeira infância, que é absolutamente crítico, temos êxito. Isso tem que começar numa fase bem precoce, mesmo antes da concepção da criança, claro, mas certamente considerando também a saúde da mãe, com certeza, o nascimento, esse próprio evento em si, realmente dando apoio integral a essa criança no início da vida, os cuidados integrais. Isso é um investimento que faz sentido do ponto de vista econômico. Não faz sentido, na verdade, não fazê-lo. Temos evidências consolidadas indicando isso e temos uma oportunidade singular, única agora, diante das metas de desenvolvimento sustentável. No que se requer para se chegar a essas metas, a realizá-las, para que todo ser humano tenha seus potenciais realizados plenamente. Nada disso será possível sem esse tipo de programa, sem esses investimentos no desenvolvimento da primeira infância. Muito obrigado pela atenção.